Muito bem, vamos para o resumo da lição de número 4 com o título Missões Transculturais no Novo Testamento. Lembrando que o nosso Deus é um Deus missionário. E lembrando a todos, né, guarde bem isso na sua cabeça: sem amor e compaixão não se faz missão, porque a missão nasce no coração de Deus e Deus é amor. Diz aqui o texto áureo de São João capítulo 3, versículo 16, que é um texto áureo de toda a Bíblia Sagrada: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é chamado de unigênito do Pai. E quando ele nasce ali nos evangelhos, ele é descrito como o primogênito da jovem Maria, mas do Pai ele é o unigênito, ele é o Filho único, ele é a expressão exata do Pai. Verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único Filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então a igreja tem uma tarefa especial, uma tarefa sublime. Leitura bíblica em classe se encontra em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2 e Lucas capítulo 4, versículo 17 ao versículo de número 20. Vamos agora para a nossa introdução. A introdução está dizendo: no Novo Testamento o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Então o Senhor Jesus é que abre a porta, ele é a própria porta, né? De fato, pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade. Então Jesus vem com um plano de resgate, e quando ele vem cumprir todas as profecias. Então Jesus é o cumprimento de Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia toda ela aponta para um norte, ela aponta para a figura do Senhor Jesus Cristo. E Jesus mesmo diz, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, o plano dele é de vir resgatar os homens, e a cada homem, quando fala homem no sentido de homem e mulher, né? A cada pessoa que se entrega ao Senhor Jesus Cristo, Jesus faz dele um ganhador de alma também. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Aleluia! Vamos para a nossa primeira parte aqui, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. No item 1, a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Então ele mesmo diz lá em São João, né, capítulo 20, versículo 21, ele diz assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus envia. Então aquele que ele salva, aquele que ele traz o conhecimento da verdade, a esse ele também envia. Então ele capacita, ele não somente ganha a alma, mas ele faz dessa alma também um ganhador de vidas, um ganhador de almas. Então olha a instrumentalidade que o nosso Deus planejou para a sua igreja, para o seu povo. No item 2 aqui, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito. Por que o povo de Israel falhou? O povo de Israel falhou pelo seguinte: veja bem, o próprio povo de Israel, eles chamam os demais povos de gentios, ou seja, eles tinham a convicção de que eram filhos de Abraão, de que eram o filho da promessa, e de que, eles eram o povo de Deus. Até nisso aí está tudo corretíssimo. Mas eles, ao invés de trazer os povos até Deus, eles passavam a ser exclusivistas. Muitas vezes hoje também existem igrejas, né, no meio evangélico, que são exclusivistas, dizendo assim: olha, você tem que ser da minha igreja para você ser salvo. E isso é um erro, porque você tem que ser de Jesus para você ser salvo. Então Deus organizou um povo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para ser este povo missionário, para levar à frente o propósito universal de levar a sua bendita e santa palavra. Então nós vamos ver aqui a frase do missionário David Livingstone. Ele diz assim, ó: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então o nosso Deus tinha um único filho, unigênito, mas fez dele o quê? Um missionário. E não apenas um missionário, mas o resgatador de toda a humanidade. No item 3 aqui da primeira parte, a igreja, à luz dessa revelação bíblica, de um Deus missionário nas partes do Novo Testamento, a
igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Então a nossa tarefa está inacabada. Nós precisamos levar a palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos evangelizar as nações. Existe hoje uma instrumentalidade através das redes sociais, através da internet, a inteligência artificial, né? Ela pode ser usada também para o bem, porque ela própria, se você faz um vídeo evangelizando, falando de Jesus, ela própria pode mudar com a sua própria voz, mudar para outras línguas aquilo que você está falando e evangelizando. Olha que instrumentação nós temos hoje. Temos que levar então esta palavra a toda a criatura, a todos os povos, como é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a parte 2, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos, de acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por missões, inteiramente por ações missionárias. Então o Senhor Jesus Cristo, ele cumpre o seu ministério, e o seu ministério é totalmente um ministério evangelizador, um ministério missionário. E nós vamos ver os livros aqui, né? Os 4 evangelhos. Você pode observar que nos 4 evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, no final desses evangelhos, eles vêm trazendo o mandato da grande comissão do Senhor Jesus Cristo, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinai todas as nações a guardar aquilo que vos tem ensinado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem aqui a grande comissão em cada um dos evangelhos. Então é uma ordem, é um mandato do Senhor que nós precisamos colocá-lo em prática. No item 2 aqui da segunda parte, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Vamos ver aqui então a história de Filipe e Pedro na obra transcultural. Então foram os primeiros, né? Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural, porque Filipe estava dirigindo ali uma grande igreja, e quando ele estava ali no capítulo 8, diante daquela igreja, ensinando aquela igreja, de repente o Espírito Santo diz a ele: vai para a estrada que vai a caminho de Gaza, e ali, naquela estrada deserta, vai passando uma carruagem, e ali estava o primeiro-ministro, estava ali um alto oficial, né, o primeiro-ministro da rainha dos etíopes, e ele então chega perto daquela carruagem, correndo próximo, escuta ali então o oficial lendo em voz alta Isaías, então ele pergunta: entendes tu o que lê? Aquele oficial parou e disse para ele: como vou entender se não há quem me ensine? Então Filipe ensinou para ele, dizendo que aquela pregação de Isaías, que era a profecia de Isaías 53, estava falando a respeito do Messias que havia de vir, e que Jesus veio, nasceu da jovem Maria, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, pregou ainda 40 dias ressurreto, foi assunto ao céu, 10 dias depois enviou o Espírito Santo, e Filipe fazia parte da obra iniciada pelo Espírito Santo. Iniciou-se a igreja. Então aquele oficial aceitou Jesus, ele foi batizado nas águas, né, em Atos capítulo 8, então ali marca o primeiro missionário fazendo uma obra transcultural, ou seja, pregando para uma pessoa de uma outra região, de um outro país, de uma outra cultura. Outro episódio marcante também foi do apóstolo Pedro, quando Deus leva ele, ali em Atos capítulo 10, leva ele a anunciar o evangelho a uma pessoa que não era judeu, a uma pessoa que era o centurião da corte italiana, da corte romana ali, o centurião Cornélio. E quando Pedro chega na casa dele, há uma multidão de gente já aguardando. É interessante que o Cornélio, quem falou para aquele centurião para chamar Pedro, foi um próprio anjo. Quando Pedro chega, ele quer dobrar o joelho diante de Pedro, e Pedro então diz: não, você não pode dobrar o joelho diante de mim, que nós não podemos adorar nada que não seja a Deus. Então começa a anunciar o evangelho, e eles foram batizados com o Espírito Santo. E ao serem batizados com o Espírito Santo, olha só o que é que Pedro fala depois aqui em Atos capítulo 11, versos 17 e 18, diz assim: portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós, ou seja, batizou eles com o Espírito Santo, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Ou seja, ele quer dizer, já que eles foram batizados com o Espírito Santo, como que eu poderia resistir a Deus? E como que eu poderia deixar então de batizá-los nas águas? Porque Pedro viu o arrependimento deles e viu o próprio dom do Espírito Santo sobre eles. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se
e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então eles entenderam através desses episódios, através da missão transcultural, do Deus transcultural. Então o que eles entenderam? Eles entenderam que Deus não faz acepção de pessoas. Lembre-se disso, Deus não faz acepção de pessoas. No item 3 aqui, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios, né? E tornou-se também um perseguido. Então nós vamos ver aqui como que Deus usa a vida do apóstolo Barnabé, que estava ali em Antioquia, pastoreando aquela igreja. Ele chama Paulo e ali vira um grande centro missionário, aquela igreja onde estão aprendendo a palavra, levando a palavra, e o Espírito Santo, então, naquela igreja ali de Antioquia, separa Paulo e Barnabé para a obra missionária, e eles saem, então, anunciando a obra, anunciando a boa notícia, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, enviados, então, por esta igreja. Nós podemos chamar, então, e afirmar que esta igreja foi a primeira igreja, né, missionária de natureza gentílica, ou seja, que ali estava em outro país que não era Israel. Na parte 3 aqui, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir os assuntos doutrinários e práticos. Então vamos ver em Romanos. Aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado, ou seja, todos pecaram, está lá Romanos 3,23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o processo de salvação são ensinados. Então é ensinado o processo de salvação, que é através de Jesus. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro de separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Por que tem essas guerras santas até hoje, né? Estão essas guerras terríveis. Por quê? Porque eles não entendem isso, que em Jesus há um só povo. Então a igreja é um só povo. Não importa se é judeu, não importa se é nascido em Israel, não importa se é nascido no mundo árabe, não importa se é nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, Jesus faz da sua igreja um só povo. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação dos novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos, de uma igreja local. Então nós vamos ver então também nas cartas gerais, as epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. Vamos ver o exemplo aqui. Aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, mostrando que a nova aliança é melhor. Então nós vamos ver que muita gente ficou parada no judaísmo, né? E então na época de Paulo eles também tentavam judaizar a igreja, e hoje também não tem sido diferente. Por quê? Porque nós vamos ver que muitos costumes têm sido trazidos do judaísmo para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é vamos dizer assim, a evolução, né, no sentido, se é que eu posso usar essa palavra. Por quê? Porque Jesus, quando vem ali do judaísmo, ele vem para implantar a sua igreja, para fazer de todos os povos um povo só na sua bendita pessoa. Nós vamos ver que a carta de Tiago, contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo, e finalmente as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Nós vamos ver também no item 3 aqui no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. No Apocalipse é falado de tudo isso, né? As sete igrejas localizadas ali na província da Ásia Menor, no capítulo 2, devem ser vistas como igrejas missionárias. Então ali nós já vamos ver que aquelas igrejas são igrejas missionárias, e Deus usa o exemplo delas para estar trazendo instrução para o seu povo, né, para a sua igreja nos dias de hoje. Conclusão: o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou o seu único filho unigênito para com preço de sangue, né, pagar pelo pecado de todos os homens, de todas as tribos, línguas, povos, nações, constituindo os cooperadores da sua obra redentiva de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Então Jesus
salva o homem, levanta o homem e faz dele um instrumento nas suas mãos, né? Faz dele um vaso para que ele use. Ora, a missão nasce no coração de Deus, então deve estar no coração de quem ama a obra de Deus. Quem ama Deus, ama a sua obra e ama a obra missionária. Não tem como eu dizer que ama a Deus sem eu amar e também ter, né, a obra missionária como o foco das nossas orações, das nossas contribuições, da nossa dedicação. Vamos para nossas perguntas. Número 1. Por que podemos dizer que a Bíblia é um eminente missionário? Por que podemos dizer que a Bíblia é um livro eminentemente missionário? A Bíblia é um livro missionário. Por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse é um livro missionário, porque sua inspiração emana do Deus missionário, do Deus que o coração está nos seres humanos, independente da sua nacionalidade. Então, aquele que envia, nosso Deus é aquele que envia. Assim como o Pai enviou, Jesus Cristo mesmo disse, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, todos os povos que creem em Jesus passam a ser também um missionário e passa a ser também responsável por ganhar almas e levá-las até Cristo. Pergunta 2. Qual é a tarefa inacabada da igreja? É a pregação do evangelho a toda criatura. Pergunta 3. Como a natureza missionária na formação dos evangelhos pode ser vista? Pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos. Por quê? São produzidos sob a inspiração do Espírito Santo para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus Cristo, que é o único e o suficiente Salvador de toda a humanidade. Pergunta 4. Segunda lição. Quem foi o primeiro missionário transcultural da igreja? Foi Filipe. Então Filipe, ele está ali pastoreando a igreja e de repente o Senhor tira ele dali e manda que ele vá para aquela estrada de Gaza, aonde ali ele ganha o primeiro-ministro da rainha etíope. Pergunta 5. Qual era o objetivo missionário do apóstolo Paulo com as suas cartas? Qual era o objetivo dele? Instruir nos assuntos teológicos e práticos as igrejas que ele plantava. Então o nosso Deus é um Deus missionário, é um Deus que tem visão de ganhar todos os povos. Nós sabemos que cada povo tem uma cultura, tem um costume, cada povo tem o seu jeitão. É igual às igrejas, né? Você vê tantas igrejas esparramadas, cada um tem o seu jeitão, mas aquilo que é fundamental, aquilo que é fundamento, não se pode ser mudado. Então, quando nós podemos ver qualquer cultura do mundo, mas a Bíblia vai sempre prevalecer sobre aquela cultura, para o bem daquela cultura, e as pessoas que ali estão serão vocacionadas pelo Espírito Santo para entenderem esse chamado e serem abençoadas. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.